Hoje no Conexão Brasília, a gente recebe com muita alegria, com muito prazer, essa jovem engenheira de petróleo, Jaiana Nicareta. Ela é catarinense, filha de João Lário e Marinês Nicareta. Que alegria, que satisfação recebê-la. Prazer é todo meu, Edmar. Bom dia a você, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Satisfação, orgulho de ser catarinense e filha do seu João e de Dona Marinês? Com certeza. Até semana passada fiz um relato aí de alguns índices que Santa Catarina apresenta e sempre foi um estado que me orgulhou muito, me orgulha muito, por apresentar, por ser exemplo nacional e muitas vezes até internacional, enquanto estado, pelas pessoas que são muito trabalhadoras, muito aguerridas, honestas, um povo realmente diferenciado. Você é da cidade de Quilombo, não é isso? Cidade pequena? Isso, eu nasci em Quilombo só, como eu sou da União do Oeste, mas a União do Oeste não tem hospital, então a minha mãe foi me ter em Quilombo, mas já voltou para a União do Oeste, foi onde eu cresci, onde eu fui vereadora, foi União do Oeste. Quilombo, cerca de 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, União do Oeste, cerca de 3 mil habitantes. Quer dizer, então você passou a infância toda em União do Oeste, né? Boas lembranças? Excelentes lembranças. Não trocaria minha infância por nenhuma outra infância em nenhum outro lugar. Gostaria que os meus filhos tivessem a oportunidade de ter uma infância no interior, numa cidade pequena como eu tive, porque a gente cresce sem muita restrição de liberdade, sem nenhum perigo, sem nenhum risco. A gente se desenvolve brincando, subindo em árvore, jogando na rua, carrinho de rolimã. Então você tem uma infância realmente completa, assim, né, nas cidades do interior. Consegue lembrar de algo que realmente marcou a tua infância lá? Olha, eu lembro que eu tinha um espírito muito empreendedora como jovem. Nós tínhamos uma casa do outro lado da rua que há um tempo ficou abandonada, né? Antigamente era uma academia, ficou abandonada, uma casa que a gente sempre alugava, assim, muito simples, em madeira, bem pequena. E depois, quando ela ficou vazia, a gente fez alguns estabelecimentos comerciais lá. Então eu montei uma loja de bordados lá, uma escolinha, um clube, depois um bar que vendia só doce, guloseima, e assim foi. Eu lembro muito claramente disso, assim, na minha memória, de ter brincado muito lá, ter feito muitas ser bem criativa, né? Uma criança agitada ou calma? Um pouquinho agitada, Eu era bem esportista. Tenho uma coleção de medalhas, acho que umas 30 medalhas que eu coleciono da época que eu jogava. Eu jogava futebol, jogava handebol, voleibol, até atletismo. Já corri em revezamento de 100 metros. Então eu era bem agitada na escola, tudo que tinha eu tava dentro, participava, tinha um negócio de teatro, eu tava dentro, o Grêmio Estudantil, disputei a eleição do Grêmio Estudantil, vencemos a eleição. Quando eu ganhei essa eleição do Grêmio foi quando eu falei que iria disputar a próxima eleição de vereadora. Tinha 13, 14 anos, eu falei, na próxima eleição eu vou ser candidata. E aí eu já comecei a ficar falando, obviamente, como eu era muito nova, ninguém dava muita atenção. Mas, quando chegou 2012, eu realmente fui na convenção do partido, fui sozinha. Meu pai não foi comigo, ele falou assim, você quer ser candidata, então você vai lá sozinha, você registra sua candidatura, você precisa fazer a tua independência e caminhar com as tuas pernas. Eu fui sozinha na convenção. Se até perguntaram, mas cadê teu pai? Vai registrar a tua candidatura, era menor de idade, tinha 17 anos. Vamos registrar a tua candidatura aqui, sozinha, sem teu pai. E eu, não, mas a candidata sou eu, né? E acabou dando certo. Mas a tua trajetória na vida pública, a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque antes, eu quero saber um pouquinho da tua história, né?
Você fez o ginásio e também o segundo grau nessa cidade, né, que você acabou de citar. Isso, em União do Oeste eu estudei até a primeira série do ensino médio. Depois eu saí da União do Oeste e fui para Chapecó, concluir o ensino médio. Porque aí, né, até meu pai falou, você quer fazer faculdade, estuda bastante para ir para uma universidade pública, para fazer em federal. E aí que eu fui para Chapecó estudar deixa eu lembrar o ano, 2010. 2010 eu fui para Chapecó estudar, fazer ensino médio. Morava sozinha já, tinha 14 anos, né? Fiz o ensino médio 14, 15 anos, né? E passei em 7 vestibulares, depois saindo do ensino médio. 3 universidades federais e 4 particulares, né? Federais, né? 3 federais e 4 particulares. Sim. Passei em 7 vestibulares. Tanto que na 2012, depois da eleição, que saiu a matéria, vereadora mais jovem de Santa Catarina passou em 7 vestibulares. Aí se foi a chamada do G1 na época, né? No resultado da eleição. Consegue lembrar o nome da primeira professora ou não? A Verinha. Eu lembro da professora Verinha, né, que era minha professora bem quando era bem pequena. E a professora Zeni, que depois também foi vereadora, minha amiga até hoje. Mas a Verinha é muito interessante porque quando eu tinha 4, 5 anos, a minha mãe foi fazer faculdade. Então ela passou e decidiu que ia estudar, foi fazer faculdade. Então nós ficávamos muito sozinhas, eu e a minha irmã. Com meu pai viajava muito, ficava pouco em casa e morávamos... Eu com 4, minha irmã com 8 anos, era uma que cuidava da outra, minha irmã que me criava. E a professora Verinha me cuidava muito, me chamava pra ir na casa dela de tarde, brincar, me chamava pra ficar lá, pra almoçar na casa dela, entendeu? Ela meio que me adotou como filha quase, porque minha mãe nunca, não morava com a gente, porque estudava, vinha só no final de semana. Então a professora Verinha, eu tenho essa memória muito fresca, assim, dela, justamente porque foi muito marcante. E aí você resolve ingressar na vida pública. Quando e como? Assim, eu já cresci e vivi numa família que sempre foi envolvida em política, né? Meu pai já foi vereador, prefeito, então eu sempre estive no meio, ouvindo, discutindo política. De 2 em 2 anos a minha vida era campanha, um ano campanha, um ano não, um ano campanha, um ano não. Minha vida era isso já, sempre. E quando eu fui para essa eleição do Grêmio Estudantil na escola, que eu coloquei o nome lá e tudo ia acabar dando certo, do nada, assim, falei, eu vou disputar a eleição no ano que vem não, na próxima eleição eu vou disputar. Isso bem jovem, né? 14 anos, 13 anos, bem nova mesmo. E aí começou. Eu falei que em 2000, quando eu teria 17 anos, em 2012, eu iria registrar minha candidatura e eu seria candidata a vereadora. E assim eu fiz. Em 2012, fui para a convenção do partido, como eu já disse, né? Registrei a candidatura, escolhi o número. Eu queria o 11111. Escolhi o número. Falei, fiz a minha fala lá, começamos a campanha. E conquistou, né? Conquistou os eleitores. Sim, eu sempre gostei muito de sentar e conversar com as pessoas. E acho, assim, todo mundo tende a achar que a maioria dos meus votos foram de jovens. Quando não, eu acho que metade dos meus votos foram do pessoal mais idoso. Porque eu gostava muito de ir na casa das famílias, assim, tomar chimarrão e ficar conversando e ouvindo as histórias. Então eu sempre gostei de ter muito esse contato com o pessoal mais idoso. E eu acho que foi bem proporcional o público jovem e o público idoso. Essa tua paixão pela política começou dentro de casa, como você acabou de mencionar, né? E aí você eleita vereadora e dá para destacar quais os principais feitos nesse período que foi vereadora? Sim, eu era vereadora de oposição. Então, vereadora de oposição, você sabe que eu fiz mais de 100 indicações,
que obviamente não eram cumpridas porque eu era vereadora de oposição. E sempre fui uma oposição muito ferrenha, assim, né? Então, nunca teve ajuda por parte do executivo. O que eu poderia fazer enquanto vereadora que não gerasse despesa, né? Na época tinha esse entendimento de que vereador não poderia gerar despesa. A gente fez a Câmara Mirim. Então, eu fui na escola que eu estudei, falei com a diretora, falei com os professores para a gente fazer a eleição do Grêmio da Câmara Mirim. Apresentei para os estudantes o que era um vereador, a diferença dos 3 poderes, o que faria um vereador, quem podia disputar a eleição. E naquele momento as pessoas já se empolgaram. Eu vou. E teve vários candidatos, assim, mais de 30 candidatos, e foram eleitos junto com a eleição do Grêmio na escola. Então a escola já aproveitou o mesmo dia da eleição do Grêmio para também já eleger os vereadores mirins. Eles foram eleitos, 9 vereadores mirins, e aí eu acompanhei eles durante todo o ano. A gente fazia sessões como as nossas, igual as nossas. Eles apresentavam indicações, eles votavam os projetos que nós estávamos apreciando, justamente para a gente ter essa visão deles, o que eles pensavam, se eles estavam estudando o projeto, qual a opinião deles, né? Eles traziam essas indicações das comunidades onde eles viviam. Então, foi uma experiência muito, muito bacana. A gente também tentou a criação de alguns conselhos, né? O Conselho da Mulher, o Conselho da Juventude, a gente deu entrada a esses projetos. Mas como são conselhos paralelos ao Executivo, essas propostas precisam, obviamente, do aval do Executivo para serem implementadas. E foi apenas um mandato, né? Isso, foi 2013 a 2016. Em 2016 eu tive que fazer uma escolha. Porque durante esse mandato, né, parece que foi só um mandato. Eu estava fazendo faculdade em Pelotas, no Rio Grande do Sul, durante esse mandato. E a distância entre União do Oeste e Pelotas dá quase 700 quilômetros. Bem distante. 10 horas de viagem. E eu tinha que voltar toda semana, porque eu tinha que... A minha escola, né, a minha universidade era turno integral, manhã e tarde, todos os dias, e a Câmara era toda semana. Então eu tinha que ir na quinta de tarde, depois da aula, eu pegava a estrada, ia de ônibus até Porto Alegre, demorava umas 12 horas para chegar em Chapecó, para alguém me pegar e ir para a União do Oeste. Então dava bem mais de 10 horas. E fazia a sessão na sexta de tarde, ficava o final de semana em União do Oeste, na segunda de manhã fazia uma outra sessão e voltava para Pelotas. Então uma segunda e uma sexta, 2 segundas e 2 sextas por mês, eu faltava aula. Né? Então eu tinha que todo semestre ir lá e conversar com os professores dessas disciplinas, que eram na segunda e na sexta-feira, explicar a minha situação, né? Eu adequava o calendário com as provas, né? A Câmara com os calendários de prova, para eu não faltar pelo menos nas datas de prova. E assim foi, os professores foram muito compreensíveis comigo. Eu tive problema com um único professor no último semestre da faculdade, ele terminando, que ele realmente não quis aceitar que, tendo nota suficiente para passar, tive que repor um monte de horas, né, fazendo outras atividades. E então foi assim, bem puxado, porque tem que conciliar um curso que não é fácil, sabe? Você tem cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, física 2, física 3, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos. É um curso difícil. Conciliar isso com ser vereadora em outro estado. E quando chegou 2016 eu tive que fazer uma escolha. Ou eu vou para reeleição e tranco a faculdade, que vou para campanha, ou eu largo, não sou candidata e vou concluir o curso. O que aconteceu que me ajudou a tomar essa decisão? O meu partido, à época, coligou com o PT no município, que era quem eu sempre brigava, minha maior discussão na Câmara sempre foi com o vereador do PT. Meu partido decidiu coligar. O candidato a prefeito seria do PT, então no meu santinho ficaria o meu número e o do PT. E eu falei assim, não tem como.
Eu cheguei a registrar a candidatura porque eles precisavam, né, das mulheres, e até porque eu não tinha decidido ainda se iria ou não. E eu falei, não tem como. Quando eu vi aquele material vermelho com uma estrela, com Assustou. eu falei, não sou candidata, tô retirando, fui no Facebook, fui em todas as redes sociais, falei, estou retirando minha candidatura. Mais um motivo, meus pais estavam separados, né? Então, em União do Oeste mesmo, já tava só eu e meu pai mais. Minha mãe e minha irmã já estavam em Chapecó, morando, já tudo certo. E aí não teve como disputar aquela eleição, tava tudo muito bagunçado. Complicou, né? Por que engenheira de petróleo? Por que essa escolha? Quando eu tava no ensino médio, a gente é muito novo, né? Tem que escolher um curso, a profissão que você vai seguir toda a sua vida. E eu lembro que eu assisti uma matéria no Globo Repórter que falava das profissões que mais seriam solicitadas nos anos seguintes. E entre essas profissões estava engenharia de petróleo. Por causa da descoberta não, né? A produção do pré-sal, que estava começando Estava no auge, né? a executar esse projeto. Então estava no auge, né? E o petróleo no Brasil era uma grande promessa, foi criada muita expectativa em cima disso. Quando eu vi isso, eu fui procurar o que fazia um engenheiro de petróleo. Eu já imaginei assim, eu embarcando numa plataforma em alto mar, e eu queria aquilo. Eu queria estar lá em alto mar, embarcado com aquele macacão laranjado e botina, trabalhando lá. Eu já me via lá. E aí eu fui e decidi, não me tirei da cabeça, tanto que eu passei para engenharia de energias na UFSC, na Federal de Santa Catarina, e eu não fiz. Que hoje eu vejo que talvez teria sido mais prudente, porque é uma área mais ampla, né? Energia, nunca você vai ter falta de necessidade desse profissional. Pelo contrário, cada vez é um profissional que vai ser mais demandado, porque energia é um problema atual e que vai se acentuar daqui para frente. Energia eólica, enfim, qualquer tipo de energia elétrica. E a energia do petróleo, ela tem um tempo limitado de vida útil, né? A gente tem uma previsão aí de que mais 30 anos de produção de petróleo, reservas para mais 30 anos. Então, eu escolhi porque eu me imaginava embarcando, né? E depois, quando eu estava no curso, começou uma série de acontecimentos que o petróleo do auge foi para o subsolo, né? Literalmente também, mas assim, despencou todo o mercado de petróleo por causa da Lava Jato, o Ike Batista também, naquela fraude, né, que ele cometeu no mercado financeiro. Então, tudo isso desabou o mercado de petróleo. O preço do barril, que era de $100 quando eu entrei, quando eu saí estava 40, chegou a 30 e poucos dólares. Foi um mercado que foi desabando. Jaiana, em 2018 você assumiu a Secretaria Nacional da Juventude. Quem a convidou? A ministra Damares. Eu fui convidada em 2018, mas assumi no começo do governo Bolsonaro, né? Assumi dia 16 de janeiro de 2019. Foi o dia que saiu meu nome no Diário Oficial. Mas eu estava em casa e um dia recebi uma ligação pedindo meu currículo. Tomei um susto, não sabia para que era. Pedindo se eu trabalharia em Brasília. Eu falei na época que não tinha interesse em vir para cá mesmo. Estava bem em Santa Catarina, estava tudo certo. Vir para cá demandaria toda uma mudança, uma cidade que eu não conheço ninguém. Eu não sabia para que eu viria. Então eu disse que não. Mas mandei meu currículo, não sabia para quê. E uns dias depois o assessor da ministra me liga, me chama no WhatsApp, a gente faz uma entrevista. Ele fala que a ministra estava analisando 3, 4 currículos de 4 meninas. Tinha uma do Nordeste, tinha uma do Mato Grosso do Sul, eu e mais alguém. E foi escolhida. Que ela iria escolher e ia me avisar. Fui escolhida dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, ela me liga e me faz o convite oficial por videochamada. Que legal. Jaiana, você aceita ser secretária nacional da juventude, tudo.
Vim pra cá, cheguei, coloquei o pé aqui dia 1º de janeiro de 2019. O dia da posse do Bolsonaro foi quando eu aterrissei aqui, né? E aí, dia 2, foi apresentados os secretários do ministério, aí já foi a notícia, né? Lá em Santa Catarina, todo mundo querendo saber. Ela pediu pra eu guardar sigilo até que fosse anunciado, então eu não falei pra ninguém, só pro meu pai e minha mãe mesmo. E quando foi anunciado, aí foi uma surpresa, né, pra todo mundo. Foram 2 anos à frente dessa pasta? Isso, 1 ano e 8 meses, né, quase 2 anos, porque foi até agosto de 2020. Qual foi a tua bandeira no período que foi secretária nacional da Juventude? A questão da empregabilidade do jovem, né, porque esse é o maior problema do jovem hoje, é a empregabilidade. Se você fizer uma entrevista com 100 jovens e perguntar o que você gostaria de, né, resolver aí na sua vida e qual o seu maior problema, o jovem tem 2,6 vezes mais dificuldade de encontrar um emprego do que um não jovem, pela falta de experiência, né? Alguns pelo acesso à educação, enfim, pela qualificação, mas muito pela falta de experiência. Então, é muito difícil para um jovem entrar no mercado de trabalho. E nós primeiro eu busquei saber tudo o que existia que tentasse resolver esse problema. Nós vimos que há uma demanda muito grande por profissionais na área de tecnologia, que não são vagas que estão disponíveis e não são preenchidas por falta de mão de obra qualificada. Diferentemente de outros programas que foram feitos, como o Pronatec, né, e outros que tiveram qualificação profissional em áreas onde você não precisava dessa mão de obra. Esses jovens eram formados, qualificados, saindo de lá e não conseguiam emprego. A taxa de empregabilidade do Pronatec é menor do que 20%. Ou seja, 100 jovens que você forma, 20 conseguem uma vaga. Isso é muito ineficiente. Então, nós procuramos saber quais vagas, em que mercado, em que área há vagas, existem vagas abertas. E nós encontramos no mercado de tecnologia um vácuo muito grande, com mais de 400 mil vagas de emprego abertas que não estão sendo preenchidas porque não há gente qualificada. Para você deve ter sido uma experiência muito boa, né? Adquiriu muita experiência e ao deixar a pasta foi bastante reconhecida, principalmente pelos catarinenses, né? Foi uma surpresa. Quando eu saí da pasta, não consegui nem ficar triste de tanto carinho, de tanto reconhecimento que eu tive. As assembleias, né, estaduais de Sergipe fizeram uma moção de aplausos. Do Maranhão recebi uma moção de aplausos, a Assembleia Legislativa do Maranhão. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina fez uma moção de aplausos. Então eu fiquei muito feliz com o reconhecimento. Os gestores de estados que eram oposição estavam dando esse reconhecimento. Mensagens do Brasil inteiro. Até hoje as pessoas assim, já dá saudade de você na secretaria, teu atendimento. Eu sempre fui muito de responder e dar a informação que a pessoa estava atrás. Na hora que ela me encontrasse, no Instagram, eu respondia a todo mundo, 100% das pessoas. Eu nunca deixei uma pessoa sem resposta no Instagram. Então ia lá um gestor, um jovem, pediu alguma coisa, eu já mandava tudo, eu já tinha, né, todas as informações salvas, já mandava tudo para ele na hora, não tinha, manda um e-mail, marca uma agenda, manda... O que eu podia responder, que eu tinha acesso na hora, eu sempre passei. E hoje o pessoal reclama muito que é a burocracia. E o jovem não gosta de burocracia, na verdade ninguém gosta, mas tem jovem que ainda não sabe lidar com isso, não tem acesso a ferramentas, tem jovem que não tem e-mail. 15 milhões de pessoas no Brasil não tinham uma conta bancária para receber o auxílio emergencial. 15 milhões de pessoas não tinham uma conta bancária para receber um auxílio emergencial. É um mundo que a gente tem que saber que ele existe, as pessoas simples, que não têm acesso. Então, o que você puder facilitar na vida dessas pessoas, pelo amor de Deus, enquanto gestor público, é o teu dever facilitar a vida dessas pessoas. Saber o que é o Brasil real e como ele funciona. Jaiana,
qual é a tua visão sobre a política e você pretende galgar um espaço maior na política daqui para frente? A minha visão sobre política é o seguinte: não pode ser um sonho meu, não pode ser um objetivo pessoal, não pode ser algo para massagear o ego de uma pessoa. Tem que ter um objetivo em espírito público, tem que ter, sim, as bandeiras que você defende, a linha que você vai seguir. O teu eleitor, ele tem que saber exatamente qual o teu perfil de político, como você votaria em determinadas situações, para que ele não reclame, para que ele saiba exatamente o que ele está fazendo e depois não tenha espaço para ser, não, eu não achava que você ia ser isso aí, né? Como era políticos mais tradicionais, mais antigos, sempre foram muito por estrutura de campanha, né, ou por lideranças, e nunca por ter as bandeiras que defendem muito claras. Eu acho que você tem que ter exatamente as bandeiras que você defende, os posicionamentos que você tem, por o eleitor ficar muito esclarecido na hora de votar. Não pode ser um desejo pessoal, porque é um espírito público, você está trabalhando para ser uma liderança pública, não faz sentido você estar lá simplesmente por um sonho pessoal. E se eu pretendo galgar novas posições, novos pleitos políticos, sim, pretendo no próximo ano. A última eleição que eu disputei mesmo foi 2012, então eu acho que está na hora de voltar a colocar o nome à disposição da sociedade, porque dar essa escolha a mais, se colocar como uma possibilidade a mais para quem acha que não está, ou quem não está satisfeito com as possibilidades que são postas, com os atuais representantes, quem gosta do meu perfil, do que eu defendo, do que eu falo. Acho que se colocar como uma disposição é o que eu posso fazer hoje. Gosta de Brasília? Aprendi a gostar muito desse ambiente de trabalho. Aqui eu tive certeza que eu realmente gosto de trabalhar no meio político, porque isso é muito intenso aqui. O processo legislativo, que é onde a gente está trabalhando hoje, é muito legal, essa confusão, essa correria das comissões no dia a dia, essa briga política, né, nas comissões, resolver problemas, conseguir aí vencer uma votação. Tudo isso entusiasma muito, né? E participar de coisas que são importantes para o Brasil, de verdadeiras mudanças, coisas que impactam de verdade a vida das pessoas, é uma oportunidade única. Jaiana, até que ponto essa experiência adquirida aqui em Brasília, na Secretaria da Juventude, vai poder, especialmente você, vai poder ajudar aos catarinenses? Bom, todas as atividades que um parlamentar faz, hoje eu tô ciente, tô por dentro e diria que eu já tô capacitada a fazer. Enquanto gestora de uma secretaria nacional, eu adquiri essa habilidade no executivo, que eu nunca tinha tido essa experiência de trabalhar no executivo, nem no municipal, nem estadual. Foi a minha primeira experiência em gestão pública, foi direto numa secretaria nacional. Ele foi bem impactante, assim, porque eu tive que aprender tudo muito rápido, pegar as coisas andando, fazer andar rápido. O governo estabeleceu metas de entrega de 100 em 100 dias. Então, de 100 em 100 dias, nós tínhamos que apresentar entregas para a sociedade. Então, eu adquiri essa experiência enquanto gestão. Foi incrível, porque hoje eu me sinto mais preparada para até assumir funções mesmo no executivo. Você já tem noção de orçamento, legislação, equipe, tudo isso. E no legislativo, hoje aqui na Câmara também, funcionamento das comissões, do regimento interno, processo em que um projeto passa até ele ser sancionado, como se faz a articulação política, como se trabalha com articulação política, todo o bastidor da Câmara, o bastidor da política. E hoje aqui na liderança do governo, então a gente tem
uma interface tanto com todo o executivo e todo o legislativo. Não é um meio do caminho que eu acho que não poderia ter lugar melhor para eu ter aprendido, para eu ter adquirido essa experiência. Justamente porque você tem contato com os dois poderes e você fica nessa interface. Então você aprende como vêm os posicionamentos do governo, quem faz as notas técnicas, por que o governo tem esses posicionamentos. Então a gente recebe isso, passa para os parlamentares, como trabalhar com os deputados da base, como trabalhar com a oposição, quais são os itens de obstrução. Enfim, se eu ficar aqui falando, eu vou até o final aqui, só falando tudo que a gente vai aprendendo sobre esse processo todo. Bate-bola, jogo rápido. Um sonho. Constituir família. Família. Tudo para mim. Brasil. Acima de tudo, nossa pátria-mãe. Santa Catarina. Um orgulho. Gratidão a quem? A Deus. Jamais esquecerá. As lições aprendidas nos momentos muito bons ou muito ruins. Uma alegria e uma tristeza. Uma alegria estar com os meus amigos e uma tristeza é ser enganado. Idosos. Uma fonte inesgotável de experiência e conhecimento. Jaiana Nicareta, agora as suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade, Edmar, de estar conversando aqui com vocês, com os telespectadores do Conexão Brasília. Me colocar à disposição, como eu já disse anteriormente, eu respondo todo mundo nas minhas redes sociais e deixo aqui então as minhas redes sociais que vão estar postadas nesse link para que vocês acessem, a gente converse e a gente tire qualquer dúvida, enfim, conheçam mais meu trabalho, também posso conhecer todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada, Edmar. Senhoras e senhores, Jai Nicareta, um abraço.